eu quero falar com você hoje a respeito do que Deus está fazendo hoje. Nós chamamos de mover atual. Você sabe, o que muda a nossa vida, o que faz a diferença na vida espiritual, é você participar do que Deus está fazendo. Muitas vezes, né? Então, eu me lembro quando eu falei para você que eu pratiquei luta, né? Então, pratiquei outras também. Mas eu lembro que então tinha lá os golpes que tinha que ficar fazendo. Aí você já viu aquele tipo de gente? Tem 20 atletas. Todo mundo está treinando do lado de cá. E só tem um sujeito fazendo outra coisa para o lado de lá. Está tudo perdido. Tem gente que está assim na vida espiritual. Por quê? Porque ele não sabe o que Deus está fazendo. Ele está fazendo outra coisa. O mover de Deus é divino, não é do homem. O homem não escolhe, ninguém produz avivamento. Deus está se movendo na terra. Amém, irmãos? E o que precisa acontecer? Você precisa olhar para a palavra, ok? E descobrir o que é o mover de Deus. E entrar nele. Quando a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, aqueles 3 magos, eles viram um sinal. Não é? E eles foram atrás. Mas eles chegaram num ponto que eles não sabiam mais. E aí eles perguntaram sobre o rei que tinha nascido. E aí alguém falou para ele da palavra. Está escrito assim, 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 assado. A Bíblia deu a direção para eles do mover de Deus, que estava nascendo na terra, que era Cristo. E aí a Bíblia fala que naquele momento, que a palavra, que alguém mostrou na palavra que o Messias viria, eles se reorientaram. E aí apareceu uma estrela que guiou eles na porta do endereço. Quando você se volta para a palavra, o Espírito Santo te guia para o mover de Deus. Amém? Obrigado pelas 3 avivadas que tem aqui nesse culto. Mais uma avivada aqui. Tem mais algum pentecostal aí? Aleluia. Aleluia. Veja, eu tenho um encargo no meu coração de te ajudar a perceber na palavra o que é o mover de Deus hoje. Porque se você entende como Deus está se movendo, você vai ver resultado na sua vida. Eu quero que, para mim, é muito importante que a sua fé funcione. Que você veja resultados na sua vida. Amém, irmãos? Olha, irmãos, eu falo toda a presença de Deus. Eu sou pastor há 25 anos, vou fazer 26 agora. Fiz, né? Eu fiz 26 de setembro. Estou perdendo as contas, isso é um mau sinal. E nós estamos pregando desde 2013, há 10 anos a respeito, com ênfase, né, no Evangelho da Graça. Eu falo para você, embora eu digo para você como a minha vida tem sido afetada com essa mensagem. Eu desfruto hoje de uma medida de paz muito maior, de confiança, de tantas coisas, porque eu sou como você. Eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas experiências do passado, eu tenho meus desafios pela frente. Nós todos somos iguais. Não há um homem especial porque ele é pastor. A diferença é só o tempo e a dedicação. Quanto mais você anda perto, mais luz você tem. E você desfruta disso. E o meu desejo é que a cada domingo, cada reunião, cada live, cada momento que você ouve, que você assiste, eu tenho um encargo. Os irmãos sabem, eu faço um devocional, né, da graça. Então, todos os dias os irmãos que estão comigo, né, na minha plataforma lá, ele recebe, eu prego 10 minutos. 10 minutos. Dou um versículo e faço uma confissão. Não sei se alguém aqui já viu. E eu estou de segunda a sexta, mas eu estou gravando 365 pregações. Essa semana eu cheguei em 290. Gravei 90 em 4 dias. No último dia eu não aguentei, parei. O dia inteiro. De jejum, com fome, aleluia. Mas é melhor assim, né? Vai ter mais unção. Eu aproveitei o jejum e até o fim do jejum, vou acabar os 365, vou lançar em janeiro. Janeiro, eu vou lançar um devocional com 365 mensagens do Evangelho da Graça. Você ouvir todos os dias, 10 minutos. Amém? Vai preparando aí, para você vir comigo. E, em algum momento eu vou publicar isso também, mas é muito complicado escrever também. Ore pelo seu pastor. Mas você sabe, eu vou ser honesto com você. Eu faço isso em primeiro lugar por causa de mim. Falo na presença de Deus. Tem dia que eu fico ali dentro gravando o dia inteiro. Mas tem hora,
lá no metade do dia, eu paro para chorar, sentindo a presença, que eu fico cheio, vou falando, Deus vai enchendo meu coração. Então, isso é tão poderoso. Por quê? Porque nós estamos falando do que Deus está fazendo hoje. Quando você toca nisso, há uma água que te molha, que te refrigera, que te cura. Tem horas que eu ouço algumas coisas que a gente vai preparando, eu chego preparado para fazer, mas eu medito, cada um eu tenho que meditar de novo antes de falar. Então, eu fico pensando ali, olhando aqui, eu falo, meu Deus do céu, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas como é que eu nunca vi esse versículo? Porque é sempre novo, sempre poderoso. E hoje, esse texto está falando disso, o mover atual de Deus. Todos nós precisamos deixar a lei e viver a graça de Deus. Isso é uma mudança de mente. Preste atenção. Deus está edificando a igreja. Amém, irmãos? Mas é que você não imagina que edificar passa por destruir, demolir. Você sabe, para essa obra acontecer, a gente teve que demolir o prédio que estava aqui. Depois a gente levantou o novo. Nós estamos tirando o véu. Sabe o que é isso? Nós estamos demolindo mentalidade de troca para construir mentalidade de filho. Viu o que eu te falei agora há pouco na oração? Na testa dos escolhidos, em Apocalipse, está escrito o nome do Pai. Todo mundo está marcado ali com o nome do Pai. Por quê? Porque o que faz diferença na nossa vida é uma mentalidade de filho. É por isso que o nome que Jesus veio revelar é o Abba, é o Pai, que eles não conheciam, para que a gente não viva outra vez, como diz Romanos, atemorizado, como escravos. Nós não somos escravos, a nossa relação agora é com o Pai, e nós somos filhos. Isso é difícil de mudar, porque todos nós tivemos um relacionamento complicado, ou limitado com os pais terrenos, que eram a nossa referência de paternidade. Então agora, quando a gente vai relacionar com Deus, a gente faz uma relação com o pai terreno, e aí trava. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra, porque ela é martelo que esmiuça a penha, ela demora a vida cristã. Eu louvo a Deus, eu escrevi um livro sobre isso, eu agradeço os irmãos, eu fico feliz que você comprou, porque acabou. Mas eu estou fazendo a segunda edição muito rápido, eu fiquei feliz, os irmãos estão com fome, não é? E eu espero que você leia, porque essa é a minha ideia, desconstruir para construir, e é o que nós estamos fazendo nesse jejum também. Então é muito importante, porque a vida toda, a raiz da troca está muito agarrada em nós, mais do que você imagina. É aquilo que eu falei, a prova disso é que quando um líder não ora, não prepara a célula, deu problema, aquele dia foi correria, aconteceu um monte de coisa, e agora ele tem que ir para a reunião, ele até tentou pedir para o líder de treinamento fazer no lugar dele, mas o líder de treinamento também escapou. Não posso. Aí o que ele fala? Hoje é só a graça. Que hoje ele não orou, ele não preparou, ele até brigou com a mulher dele, chutou o gato, né? Mas e o outro dia que ele orou? Aí não é graça? Percebe como a nossa mente é uma coisa de troca terrível? Não, todo dia é graça. O dia que eu orei, o dia que eu não orei. E o dia que eu orei para lembrar que eu preciso da graça. Oração é um ato de humildade, sabia? Me perdoe. Não, eu não quero te acusar, e não estou te acusando, estou te ensinando. Tenha esse cuidado. Mas eu preciso ser honesto com você. Só os humildes oram. Porque orar é dizer, eu não dou conta, eu preciso do Senhor. Eu não tenho, o Senhor tem. Eu não posso, o Senhor pode. Eu sou fraco, o Senhor é forte. Isso é orar. Eu costumo chamar a oração é um aparelhinho chamado dependenciômetro. Ele mede o seu nível de dependência de Deus. Então, quem depende muito, ora muito. Menino, por isso que a gente tem que ser como criança, porque criança pede sem parar. É ou não é? Porque ela depende do pai. Já viu, os meninos vão crescendo, não tem aquela música? Quero ser como criança, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Como é? Sinto-me, os irmãos sabem, de simplesmente crer.
Não posso viver. Aí vai, né? Um dia eu canto para você. Ser infantil. Deus está falando para você ser criança. As crianças pedem, né? O pastor sempre estava me contando que ele estava com os meninos no carro e ele estava... Deu vontade de orar em língua, começou a orar em línguas. E aí a filhinha dele, eu acho, não sei, perguntou: o que é isso que você está fazendo? E ele falou para ela: eu estou orando a língua dos anjos, estou falando direto com Deus, sem interferência. Explicou para ela. Mas como que é? Eu também quero. E ele falou: você tem que pedir para Deus, e Ele te dá. Não é uma coisa que a gente aprende na escola. E ela disse que ela começou a orar. Mas daí, de repente, ela parou. Falou: mas não estou entendendo nada. Ele falou: porque não tem jeito de entender. Mas, ele falou para ela: Deus pode dar o dom de interpretar. Ele falou: pastor, pois a menina falou: então eu quero, Deus. E eu não sei, porque ela falou depois, eu continuei orando. Ele falou: você é pura. Ela não tem problema nenhum. Você é pura. Ela não tem problema nenhum. Ah, é assim? É só pedir que Deus dá? Então me dá, Deus. A você é que fica. Mas como? Quem vai me dar? Da onde virá? Quem será? Eu não tenho herdeiro, não sou rico, não conheço ninguém. Será que eu mereço meu boletim? E as notas que eu... Não. Menino, ele pede a bicicleta e vai dormir. Meu pai me ama, ele tem dinheiro. Meus meninos eram pequenos, ele falava... Eu lembro de um deles, chegou um dia e falou assim: pai, vamos para a Disney amanhã? Como se fosse Linguapó. Eu falei: não é assim. Não é assim, a gente tem que organizar. E outra coisa, o pai não pode, porque o papai não tem dinheiro. Ele falou: passa o cartão. O cara tinha 6 anos, ele já sabia que tinha cartão. Quando eles não querem comer a bolacha porque vai acabar. Eu falo: pode comer, que se acabar o papai compra outro. Eu gosto quando ele pede. E ele pede porque ele sabe que eu quero dar. Porque essa é a relação saudável que Deus quer que você tenha. Sem ficar pensando. Então eu pego no pé das irmãs que vão casar. Vamos orar, irmã? Vamos? O que você está precisando? Ah, eu quero uma geladeira. Eu falei: então só peço se for de inox com água de fora. Porque eu sei que é essa que você quer. Ah, quem te contou? Eu falei: porque eu tenho mulher lá em casa. Você fica aí, qualquer uma serve. Para com isso. Deus fica feliz quando você, entre aspas, abusa dele. Porque você está vendo ele com bons olhos. Meu pai é generoso, meu pai quer me dar o melhor, meu pai quer me dar coisas grandes. Essa é a mentalidade, né? A gente tem algumas definições que ela nos ajuda a entender. O que é lei e o que é graça? São duas mentalidades. É o mover passado e o mover atual. Ok, gente? O que é o mover antigo? É o mover do orelhão. Agora eu voltei atrás, hein? Essa turma dos adolescentes que não sabe nada disso. Orelhão era um negócio que tinha antigamente, bem grandão, na rua, e lá dentro tinha uma caixa. A gente põe uma moedinha lá dentro para falar, ligar para os outros. Outro dia o pastor contou para a netinha dele, e aí a netinha falou: mas se quando ele ligasse para o outro, a outra também tivesse no orelhão? Ele falou: não tinha jeito de falar, se eu estivesse em casa. Mas quem é que sabe disso? Por quê? Porque pá. E fita cassete? Você ia lá na locadora e nunca tinha um filme. O bom nunca tinha. E quando você entregava sem rebobinar? Pagava multa. Agora tem o streaming. Qualquer lugar você pode assistir. Quer dizer, faz sentido você voltar para o velho? Se você tem um celular na mão, vai procurar orelhão? Você tem um filme no computador, você vai voltar lá, acabou, caducou. Querido, a lei passou. Nós estamos na graça. Não faz sentido querer relacionar com Deus de novo na troca. É que por muitos anos, em muitos lugares, em muitas igrejas, você ouviu isso. Mas o mover atual de Deus é o mover dos filhos com o Pai. É o mover do amor, do coração. Não está baseado na sua performance. Lei é favor merecido. Graça é favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. Lei é buscar pelo esforço próprio a justiça própria. Graça
é receber o dom da justiça de Cristo como um presente. Lei é a justa demanda de Deus sobre o homem. Graça é a sua provisão. Lei é o que você é para Deus. Graça é o que Deus é para você. A lei te faz consciente de si. A graça nos faz consciente de Cristo. Olha quantas definições. A lei nos desafia a fazer. A graça nos desafia a crer. A crer. Lei é o nosso amor a Deus. Graça é Deus nos amando primeiro, para depois a gente amar Ele. É uma inversão completa. Essa é a presente verdade que nós precisamos estar firmados. Pastor, eu sei disso. Qual que é o problema? É que a gente distrai. A gente se distrai com muitas outras coisas que estão na Bíblia, que é a palavra de Deus, mas que está ali para nossa instrução. Então, o Velho Testamento é Bíblia, é palavra de Deus, é verdadeiro, mas não é a verdade que transforma. Está lá como sombra das realidades. Quem está me entendendo? Aquilo que foi escrito para os judeus não está escrito para nós diretamente, está escrito para nossa instrução. Jesus teve hora que ele tratou com os fariseus, raça de víboras. Jesus não está falando com você não, filho, você é filho. Ele está lidando com a hipocrisia. Então eu aprendo, eu não quero ser raça, eu não quero ser hipócrita, eu não quero me associar com isso. Mas Deus não está falando isso para você. Por isso que você tem que aprender a entender aquilo que é a verdade que muda a sua vida. Veja, 2 Pedro capítulo 1, verso 12, na versão ARC, a Bíblia diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, verdade atual. Pedro está falando, eu estou aqui para falar para vocês qual é a verdade atual de Deus. E qual que era a verdade que Pedro estava falando, que é a verdade atual? A nova aliança. A nova aliança. É muito importante você entender que em cada dispensação tinha uma verdade daquela época, ok? Então, por exemplo, lá no Jardim do Éden, antes da queda, tinha uma verdade atual daquela época. Qual era a verdade atual daquela época? Quem sabe? Não come da árvore do conhecimento, come da árvore da vida. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Se você comer da árvore da vida, você vai ter vida eterna. Essa era a verdade atual. Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, até hoje essa seria a verdade atual, sim ou não? E nós estaríamos aqui fazendo teatro para as crianças e cantando musiquinha. Não coma da árvore do conhecimento. Não. Não é? Lá no Kids. Você acha que eu não sou pastor de criança? Então, mas nós não estamos falando por quê? Porque Adão caiu. Mas a verdade atual daquela época era essa pregação. Não coma dessa árvore. Está entendendo? Mas aí a Bíblia fala que o homem cai no pecado. E Deus agora muda a dispensação. E ele vai chegar em Moisés. Quando chega em Êxodo, no pé da montanha, o povo fala para Moisés, fala para Deus que o que ele mandar a gente fazer, nós faremos. E Deus não gostou disso. Por quê? Porque Deus não estava cobrando nada. A relação era outra. Mas agora o homem, na sua arrogância, disse que era capaz. A lei não foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para o homem chegar à conclusão que dizer que era capaz de ser perfeito na presença de Deus, sem a mão de Deus, era arrogância. E que precisavam de um Salvador, porque estavam perdidos. Então Deus deu a lei para o homem tentar cumprir ela e descobrir que não é capaz. Dizer, Deus, não consigo me relacionar com o Senhor assim. Achei que era capaz. Irmãos, olha, presta atenção, para você ver como eu estou falando. Isso é uma coisa tão impressionante. A lei são, já falei isso várias vezes para os irmãos, são 613 mandamentos. Como que a gente vai lembrar disso, gente? Nem para lembrar dá. Por exemplo, a lei condenava que você plantasse no seu jardim 3 tipos de rosa. Uma amarela, uma branca e uma vermelha.
Se alguém aí tem jardim com planta misturada, já quebrou a lei. Se você comeu carne de porco, quebrou a lei. Leitou a pururuca. Camarão, meu amigo do céu, está lascado. Agora eu te pergunto, quem já comeu camarão aqui? Quando você comeu camarão, você ficou incomodado pelo Espírito Santo? Por quê? Porque isso não diz respeito mais a você. Passou. Só que você acha que uma parte da lei, por exemplo, se tiver um irmão aqui com uma roupa de algodão, uma blusa de couro e a outra de cetim, quebrou a lei. Não pode misturar tecido. Está na lei. Você está chocado, né? Só estou te mostrando que a gente nem sabe o que é a lei. Os irmãos sabem, alguém, você consegue me falar os 10 mandamentos todinho? Eu não sei, nem quer saber. Perdoa quem sabe. Tem raiva não. Porque nem isso a gente sabe, muito menos na ordem. Mas eu não estou falando dele, eu estou falando de 613, meu amigo. Então veja, Deus não deu um negócio para ser cumprido. Ele deu para que o homem chegasse à conclusão que não tinha condição e que era perdido e precisava do Salvador. Quem está me entendendo? A lei é cachorros inventaram de dizer, o que o senhor mandar fazer, nós somos bons o suficiente para fazer. Pode falar. Ah, é? Então tá bom. Então agora, proibido latir, todo mundo vai miar. Agora você está com um problema, meu amigo. Porque você é cachorro. Miar, a hora que alguém pisa no seu pé, você late. Você esquece. É como um homem tentando ser mulher. Sendo ele um hétero. Vou explicar. Imagina, aí ele fala, ele vai tentar, porque agora, sei lá, você precisa ter a mente aberta. E ele fala, então tá bom, vou um dia como mulher. E ele vai, e ele começa a falar fininho. Mas a hora que ele percebe, ele está falando grosso de novo. E ele vai entrar no banheiro, ou ele entrando no banheiro de homem. Não, eu sou mulher. É uma luta. Ele vai vestir a roupa da mulher dele de manhã. Se ele vestir, o que esse cara vai sentir na rua? Incomodado. Por quê? Porque ele está tentando ser o que ele não é. Está me entendendo? A lei é uma exigência para que você seja outra coisa que você não é. Você não é capaz disso. Então, como que Deus poderia fazer? O único jeito era se matar o cachorro e ressuscitasse ele gato. Aí ele passaria a miar, porque mudou a natureza. Por isso, cristianismo não é fazer algo, não é tentar ser algo, é nascer de novo. É receber uma nova natureza. É por isso que a lei é um livro para quem está afogando, meu querido. O cara está morrendo, está afogando. O que adianta? Eu chego perto dele e falo, toma aí o meu último livro sobre como aprender a nadar. Quem está afogando precisa de livro para aprender a nadar, gente? Não, precisa de Salvador. Precisa de um salva-vidas. A lei é só um livro para quem está afogando, vai morrer. Mas o que Deus queria dizer, que o cara gritasse, não, eu estou afogando, me salva. Essa era a ideia da lei. Levar o homem para o seu fim, para que ele pudesse clamar ao Salvador. Mas parece que a gente sabe disso, mas se esquece. Porque tem momentos que a nossa sensação é que a gente não está bem com Deus, principalmente quando você erra, ou quando você peca, ou quando você deixa de fazer a coisa certa. Porque e aí eu perco a fé, porque eu não sei mais se ele vai me ouvir. Mas quando eu mudo a minha mente, eu entendo que a velha aliança passou, a vida começa a fluir de mim. Então veja, as dispensações foram mudando até que Cristo veio. E uma nova dispensação começou. Mas a graça veio com Cristo porque ela é uma pessoa. É essa relação sem merecimento. E esse é o mover atual de Deus. Aí Hebreus capítulo 8, verso 7, vai nos dar a revelação do que é a nova aliança, a presente verdade, a verdade atual que nós temos que viver hoje. Olha o que diz, acompanha. Porque se aquela primeira aliança, a lei,
tivesse sido sem defeito. Irmãos, a lei é perfeita? Sim ou não? Pode falar com confiança. A lei é perfeita, mas Deus achou defeito num sistema perfeito. Que coisa, hein? Como que Deus acha defeito num negócio perfeito? Por isso você tem que ler a Bíblia, você tem que parar. Pode ir lendo assim não. Porque o problema não era a lei. O problema era quem tinha que cumprir ela. E porque Deus te ama, e você não dava conta de cumprir a lei, então ela ficou defeituosa para Deus. Veja, olha o que a palavra está dizendo. Porque nós não somos capazes de cumpri-la. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei o que, gente? Diga, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele vai falar qual que é essa aliança. Mas antes de eu ler essa parte, deixa eu te dizer, por que que Deus disse que a lei era imperfeita? Por que que você não deve querer viver com Deus baseado na troca? Que é a lei, que é o velho mover, o que é passado, não tem mais, é o orelhão que passou, é a fita cassete que não existe mais. Primeiro, porque a lei é perfeita, pode dizer, cachorro, mi, mas não tem poder para te fazer um gato. Quem está me entendendo? Por isso ela é falha. Ela é verdadeira, mas não é a verdade que transforma. Por quê? Porque depende de você, não depende de Deus, e você não é capaz de se mudar. Segundo, a lei é por fora e podre por dentro. É como aquele menino birrento com a mãe dele no supermercado, dando birra porque quer a balinha. E ele chora, até que a mãe dele perde a paciência e fala, se você não parar de chorar, eu vou te levar lá no meio, vou te dar umas varadas. Aí ele engole o choro, para de chorar, porque a lei mandou, e fala para a mãe dele, eu parei de chorar, mas por dentro eu estou chorando. E a mãe fala para ele, para mim está bom. Mas ele está dizendo o quê? Você me muda por fora, mas você não me muda por dentro. Isso é a lei. Ela manda você parar de pecar, mas a sua mente não para de pecar. Mas a graça liberta você do pecado. É por isso que a lei produz hipocrisia, porque é fachada. Aparece que é outra coisa, mas por dentro é a mesma coisa. Por isso que ela não é perfeita. Outro motivo que a lei não é perfeita. A lei não é perfeita porque ela produz medo. Você sabe, o cara é ladrão, ele quer roubar, mas a lei diz, se você roubar, você vai ser preso, torturado lá dentro da cadeia. Aí ele não rouba, mas deixou de ser ladrão? Não, apenas o medo da prisão fez ele parar de roubar, mas ele é um ladrão. Deus não quer um monte de ladrão com medo no céu. Deus quer homens e mulheres que nasceram de novo, foram libertos da avareza, conheceram um Deus que provê e agora estão ofertando, em vez de roubar. Isso é novo nascimento. Mas a lei não. A lei governa pelo medo. Deus vai pesar a mão, vai dar o dízimo na farmácia e na oficina mecânica. Já ouviram o pastor falar assim ou não? E aí, isso aí é igual um casamento. Imagina, você quer casar com alguém assim, você casa, aí você lê, primeiro mandamento, amor, me beijarás. Segundo mandamento, farás comida para mim. Terceiro mandamento, me acordará com um abraço. Quarto mandamento, farás sexo comigo. Aí, você chega em casa, tem uma janta pronta. Você fez janta para mim? Sim, terceiro mandamento. Nossa, amor, mas assim, você está fazendo por obrigação ou porque você me ama? Porque eu te amo. Sério? Sim, segundo mandamento. Amarás o teu marido. Você quer isso? Não é essa a relação com Deus, mas é isso que é a relação com a lei. É uma obrigação por medo.
Você tem que definitivamente parar de ter medo de Deus. Deus é o seu Pai, Ele é bom, Ele te ama, Ele não está irado com você, Ele não está procurando oportunidade para te castigar, Ele está com pensamentos bons ao seu respeito, Ele te conhece plenamente, sabe os seus defeitos plenamente e decidiu te amar a si mesmo plenamente. É o seu Pai. Não tenha medo dEle. Ele está transformando a sua vida. A nossa relação não é mais de medo. A lei não é perfeita, porque a lei não tira o pecado. A lei dá força para o pecado. Coloca a plaquinha lá no buraquinho do muro, proibido olhar aqui dentro, que você vai ficar doido para olhar. É a Bíblia que diz, não sou eu. 1 Coríntios 15, 56. O ferrão da morte, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é os pastores mandando os crentes parar de pecar. É a lei. Tudo é proibir você, você fica doido para fazer. Não assistirá aquele filme, você fica doido para assistir. Não fazer aquilo, você quer fazer. Parece que é aquela coisa assim do contra, né? É isso que a lei provoca na gente. Mas tirou a lei. Veja, se você não fuma, a plaquinha lá no restaurante, proibido fumar, não tem a ver com você. Essa é a lei para nós. Não diz respeito a nós. Você está livre. Algum pentecostal pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Aleluia. Veja. A lei acusa. A lei é falha porque ela traz condenação. João 5,45, a Bíblia fala: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem tendes firmado a vossa confiança. Veja, a lei é falha porque ela te condena ao invés de te perdoar. Você não deveria querer viver nesse sistema. Outro ponto, sexto, a lei é falha porque ela faz você viver consciente de si o tempo todo. O tempo todo você está, eu não posso, eu sou incapaz, eu errei, olha o que eu fiz. E você se condena e perde a fé. Por isso ela é falha. Você está o tempo todo pensando em si. Agora, volta lá para o versículo de Hebreus. A Bíblia diz que então ele vai fazer uma nova aliança. Vamos voltar lá. Hebreus capítulo 8. Aí ele vai falar: depois daqueles dias, diz o Senhor, ele vai fazer a nova aliança, que firmarei. Avança aí para mim, para eu ver qual que é. Vai até, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Cadê o versículo? É o 10? Põe no 10, por favor. Próximo. 11. Porque esta, aí ele vai falar a definição. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Aqui é o mover de Deus. 2 pontos. Essa é a nova aliança. Esse é o que colocou agora na nova aliança a vontade dele no seu coração. Você vai saber. É aquilo que eu falei. Se você tentar um homem vestir roupa de mulher, você vai ficar desconfortável, porque não diz respeito à sua natureza. Você pode até tentar fazer, você pode até tentar pecar, mas sabe o que vai acontecer se você insistir? Você vai ficar mal. Por quê? Porque não é condizente mais com você. Quem te falou isso? Deus colocou no meu coração. Eu não tenho que gravar 613 mandamentos. Agora, a vontade de Deus está no meu coração. Apaga a luz, gente. Os irmãos estão piscando ali, jogaram a luz na cara deles. Olha para cá. Veja, olha para cá. Veja, não é uma questão mais de eu ficar tentando guardar um conjunto de regras. Não, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e você também. E Ele colocou no seu coração a vontade dEle. Você vai saber. Quantos dizem amém? Isso é uma cláusula da nova aliança. O que mais Ele disse? E eu serei o seu Deus. Isso é uma coisa poderosa. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Sabe o que é isso? É que o Deus para te suprir. Você está com medo? Ele vai ser o seu Deus para te dar segurança. Você está sem paz? Ele vai ser o seu Deus para te acalmar o coração. Eu tenho um Deus, porque Ele é o meu Deus. Vamos continuar lendo. Meu irmão dizendo que todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Na nova aliança, não tem que ter um curso para aprender a ouvir a voz de Deus. Se você parar um pouquinho, você vai descobrir que Deus fala com você.
As crianças, quem contou para ela que aquela mulher... É porque você não sabe, você acha que a voz é ouvida, ouve, ela comunica, ela entende, é uma relação. Na nova aliança, o Espírito Santo fala contigo, fala com cada crente. Pastor, como que eu vou saber? Fala, saber, ele vai te ensinar a ouvir. Porque é uma... Eu falo, não pode, é Deus, porque eu não estou pensando em morte. Estava passando uma situação e por um momento eu fiquei com medo. Eu falei, Deus, como que é a morte? Imediatamente me veio um versículo na cabeça. Como é que... Eu só estava pensando na situação. Deus trouxe um versículo assim, puf! Minha cabeça. Eu falei, gente, o que está escrito lá? Nem sabia. Deus falou, vai para Atos e abre lá onde tem a morte de Estevão, que eu vou te mostrar a morte de um crente. Eu falei, nossa, eu não estou pensando em Atos, não estou pensando em Estevão. Só pode ser Deus falando comigo. Depois você lê lá. Ele vê os anjos, ele vê o céu aberto, ele vê o Pai, ele vê Jesus em pé, sendo que Jesus está sentado à direita do Pai, mas ele vê ele em pé. Eu falei, o Senhor me mostra, agora o Senhor explica, porque eu já estou feliz, porque ele está vendo a glória de Deus. Pessoas sem Deus, vêm os demônios buscá-las. Crente não, ele vê a glória de Deus, ele vê a luz, ele vê o anjo, ele vê o céu aberto. Nós não precisamos temer isso. Mas eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor estava de pé? Deus usou pastores para me responder. Porque quando um vencedor vai entrar, olha para mim, Jesus fica de pé para recebê-lo com honra. Ele vai ter uma entrada amplamente suprida no céu. Você vê, Deus fala conosco. É que às vezes a gente não percebe. E fala de uma maneira simples. Você não precisa complicar. Vamos continuar lendo. Verso 12. Agora, olha essa cláusula. Essa cláusula, meu Deus do céu, ela é a chave final. O irmão pode vir aqui para o teclado. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Agora olha isso, gente. Dos seus pecados, diga jamais. Sabe o que significa jamais no grego? Jamais me lembrarei. Vamos ler esse versículo junto? Só que é o seguinte, na hora que chegar no jamais, você vai falar essa palavra pentecostalmente. Ok? Vamos lá? Vamos ler. Na hora que chegar o jamais, vamos lá, 1, 2 e vamos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados me lembrarei. Aleluia! Jamais me lembrarei. Qual que é o problema? Qual que é o problema dos irmãos? É que você esquece que Deus não lembra mais do seu pecado. Aí você peca e fica acusado de novo. Você volta lá para o medo da lei. Eu não estou mandando você pecar. Um dia, a pastora Luiz pregou essa palavra numa conferência de pastores de outro grupo de igreja, não é da Vinha. Ele quase não vai por isso. Eu também não. Eu só gosto de ir onde eu sou amado. E quando ele disse isso, pastores se levantaram e foram embora, porque ele estava pregando heresia. Mas um pastor veio confrontar ele. Ele vai falar, então, você quer dizer que eu posso ir pecar à vontade, e Deus jamais se lembrará? Aí o pastor falou para ele, você quer ir? Você quer ir pecar? Porque se você quer ir pecar à vontade, vai, porque essa é a sua natureza. Eu não quero ir. A minha natureza é outra. Percebe? Por que você está achando que eu falar para você que Deus não lembra das suas falhas vai te levar para o pecado? Você não é porco, você é ovelha. Eu sei que tem
Eu nunca tinha visto, mas no Instagram do pastor essa semana eu vi. Eu fiquei chocado com aquilo. Alguém viu aquele desenho que puseram lá? Puseram um porco com lã de ovelha. Existe. Eu acho que é um negócio geneticamente mutável. Mas é porco. Mas tem lã. Eu acho que tem crente assim. Mas não aqui, em nome de Jesus. Por quê? É esse cara. Ele é porco com cobertura de lã. Porque se ele está querendo ir para a lama, a natureza dele não é de ovelha. Ah, pastor, mas a gente peca. Sim, a gente peca. Mas um crente, quando peca, não fica bem. É ou não? Você sabe, nós todos pecamos. Mas o que acontece com a gente? Ai, meu Deus. Porque uma hora a lama endurece, né? Gruda em você, você fala, eu preciso tomar banho. Não é minha natureza, eu não quero isso. Então não fique preocupado, amados. Apenas saiba que seu pecado é um acidente, mas o Pai já te perdoou. Quando você pecar, porque você não vai se sentir bem, você vai falar, Pai, não foi legal. Eu sei que eu já estou limpo. Sei que o Senhor já me perdoou. Me dá graça, eu não quero ficar nisso. Me tira disso. Isso não me faz bem. Essa é a oração. E Deus tira. Mas dos seus pecados, Ele não se lembra mais. Por que isso é importante? Presta atenção. Porque se Deus lembra, Ele tem que punir. Porque Ele é justo. Sim ou não? Mas se Ele não lembra, não tem punição. É muito bom. Essa notícia é maravilhosa. Mas é nessa aliança que Deus está te chamando para viver nesses dias. Fica de pé onde você está. Nós vamos tomar a ceia. A ceia é a celebração da nova aliança. É para você lembrar essa verdade espiritual. Oh, irmãos, eu sinto tanta presença de Deus. Puxa vida. Quando a gente toca em certas verdades, o Espírito Santo imediatamente sela. Olha para cá. Eu sei que eu estou te falando algo poderoso da paz. Está aqui testificando. Eu não estou falando isso para causar efeito, não. Eu estou sentindo a unção, a presença de Deus aqui. Oh, irmãos, como nós precisamos contar para as pessoas que têm perdão. Eu ouvi uma história essa semana que eu fiquei tão curioso. Realmente, nem quero mencionar. Mas depois foi denunciado e ia ser preso. Mas tomado de remorso como Judas, porque não sabe que tem perdão, se matou. Destruiu a vida dele, a vida da pessoa com que ele aprontou. Tudo por quê? Porque ninguém falou para ele que tem perdão. Que não há pecado sujo demais que o sangue não possa lavar. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. Você não precisa se matar. Jesus já morreu no seu lugar. Você não precisa sofrer maldição de morte, de depressão, de miséria, porque Ele já sofreu tudo no seu lugar. Não tente entender, isso é amor de Pai. Apenas receba hoje. Hoje, quando você comer do pão e beber do cálice, você vai receber paz profunda no seu coração, sobrenatural, que excede o entendimento, que vai quebrar as cadeias da depressão, da tristeza, que vai renovar a sua alegria de viver. Deus quer que você ama a vida, que você viva dias felizes, porque dos seus pecados Ele jamais se lembrará, porque Ele está colocando no seu coração a vontade dEle. Ele está falando com você como um filho que você é. Não é mais uma relação de medo, nem de cobrança, nem de culpa. É o mover atual de Deus. Pegue o seu pão e o seu cálice por um minuto. Nós vamos tomar a ceia com o pastor Semi. Ele vai fazer a oração com os irmãos. Mas eu quero que por um minuto você pegue o seu pão e o seu cálice e fale com o Pai. Agradeça o Senhor pela obra da cruz. Comece a falar para o Senhor: obrigado pela nova aliança. Obrigado porque dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Vai falando com Ele agora, querido.